Reis, capítulo 5. Segunda Reis, a Bíblia diz que Naamã, o chefe do exército do rei da Síria. A Bíblia diz que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. E de muito respeito diante dele, o Senhor e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E a Bíblia diz que saíram tropas da filha da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E a Bíblia diz que disse esta sua senhora: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que estava em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu Senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 cifras de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saiba que eu envio Naamã, meu servo, para restaurar da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: sou eu Deus para matar, para verificar, para que este envie a mim, para que restaure um homem da sua lepra. Pelo qual devera notar, peço que vê que busca ocasião ou caminho. A Bíblia diz que Naamã, a Bíblia fala de Naamã, chefe do rei da Síria. Naamã, a Bíblia diz que ele era um homem, era um grande homem diante do seu Senhor. Porque por ele Deus deu grandes livramentos aos sírios. Louvado seja Deus. Mas interessante é que a Bíblia diz que, apesar dele ser um grande homem, um homem de grande valor diante do seu Senhor, por ele o Senhor deu muitos livramentos aos sírios. Mas a Bíblia diz que este homem, apesar de ser um grande homem, apesar de o Senhor ter dado grandes livramentos aos sírios pela mão dele, a Bíblia diz que, porém, ele era leproso. A Bíblia fala que Naamã, apesar de ser um grande homem, apesar de ser um general do exército do rei da Síria, a Bíblia diz: mas porém, ele era leproso. E a Bíblia diz que, certo dia, saiu tropa da Síria, da terra de Israel, as que levaram preso uma menina de Israel que ficou a serviço da mulher de Naamã. Louvado seja Deus. E aquela menina veio no sofrimento do seu Senhor, falou para a sua senhora, aquela mulher de Naamã, dizendo: oxalá o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria curado da sua lepra. E a Bíblia diz que a mulher fez Naamã, notificou Naamã daquelas palavras da menina, que falou que se ele estivesse lá em Samaria, diante do profeta que estava lá, chamado Eliseu, ele seria restaurado da lepra. E a Bíblia diz que Naamã vai até o seu Senhor e diz assim: olha, a menina da terra de Israel falou assim, que se eu estivesse diante do profeta que está em Samaria, eu seria restaurado da lepra. E a Bíblia diz que o rei de Israel envia, o rei da Síria envia presentes ao rei de Israel, dizendo assim, aleluia, enviarei quando esse presente chegar a ti, saiba que eu enviarei na mão o meu servo para ser restaurado da lepra. E a Bíblia diz que quando a carta chega ao rei de Israel,
o rei de Israel rasga as vestes e diz assim: por acaso sou eu Deus para matar, para verificar, para que este envie um leproso, para que eu restaure da lepra? Por acaso estou eu no lugar de Deus? Ele está querendo guerra contra mim. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que a história chega até a casa de Eliseu. Eliseu fica sabendo que o rei tinha rasgado as vestes, porque o rei da Síria tinha mandado essa carta que ia enviar um homem leproso para que fosse curado. E a Bíblia diz que Eliseu diz: deixa vir e saberás que há profeta em Israel. Saberás que o Senhor está aqui neste lugar. E a Bíblia diz que mandaram Naamã vem para falar com Eliseu. Vem com a carruagem, vem com vários presentes, vem com a pose de general como ele era. Mas quando ele chega na presença, que chega na frente da casa de Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu fala com seus servos, fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão e ele ficará purificado da lepra. E a Bíblia diz que Naamã muito se indignou por causa daquela palavra. Louvado seja Deus. Mas o nosso Deus tem as maneiras de trabalhar. O nosso Deus tem as maneiras de agir. E a Bíblia diz que Naamã falou: porventura não é os rios lá da Síria melhor do que toda a água da terra de Israel? Não poderia eu me banhar lá e ficar curado? Eu achei que ele ia me convidar, ia colocar a mão sobre o leproso, ia orar, fazer uma oração, mas ele manda me lavar 7 vezes no Rio Jordão. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele volta indignado, mas quando ele vai voltando, que passa o Jordão, a Bíblia diz que um dos seus servos diz: meu Senhor, se o profeta tivesse mandado o Senhor fazer alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? E quanto mais banhar 7 vezes no Jordão? E a Bíblia diz que custa o Senhor descer e banhar 7 vezes aí? O profeta não mandou, não é difícil. E a Bíblia diz que Naamã desce, mergulha uma vez, mergulha a segunda vez, a terceira. Quando ele mergulha a 7ª vez, a pele dele fica restaurada, que nem uma pele de uma criança. Louvado seja Deus. Então, aleluia, Deus, a maneira que Deus trabalha na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes, quando o profeta marchou, que o profeta ia colocar ele dentro de casa, ia colocar as mãos sobre a terra, ia fazer uma oração, ia ficar feliz, porque o general estava ali com ele, mas simplesmente o profeta mandou, nem foi lá, mandou Geazi falar para ele: vai lá, fala para ele lavar 7 vezes no Rio Jordão, e ele ficará purificado nessa terra. Então o profeta não nem atendeu, mas a palavra do homem de Deus tem poder. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que estão ouvindo esta palavra nesta manhã. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem poder. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós pregamos a palavra de Deus, a palavra tem poder para curar, a palavra tem poder para restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele general, apesar dele ser um grande general, apesar de Deus dar muitos livramentos aos filhos, mas a Bíblia diz que porém ele era leproso. Mas aquela menina veio naquela situação, louvado seja Deus. Aquela menina poderíamos dizer: mas Deus nos abandonou, Deus me desprezou, Deus me permitiu que eu saísse da minha terra, visse para cá como escrava, trabalhar para a
aqui na China, louvado seja Deus, mas ela não esqueceu do Deus que ela servia. Ela falou para aquele homem, Oxalá, falou para a mulher daquele homem, Oxalá o meu Senhor estivesse lá em Samaria, lá tem um homem de Deus, ele seria restaurado da lepra, aleluia. E aquela palavra, aquela menina não tem o nome, a Bíblia não menciona o nome dela, mas é uma pessoa muito importante que falou, lá na minha terra tem um homem, e ela estava ali como escrava, trabalhando, tinha sido levada como escrava, mas ela continuava crendo no Deus que ela servia. Lá na minha terra, lá em Samaria, tem um homem, um profeta, louvado seja o nome do Senhor. Se o meu Senhor estivesse lá, ele seria restaurado dessa lepra. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que a palavra vai até o rei da Síria, na mão vai o rei da Síria. Fala para ele, a menina que é da terra de Israel, falou assim, se eu fosse um homem que está lá em Samaria, eu seria restaurado dessa lepra. Aí o rei da Síria disse, eu vou mandar os presentes ao rei de Israel, e eu vou enviar você lá para ele restaurar. Mas o negócio lá não era com ele. O negócio lá não era, tem coisas que não é para o rei, tem coisas que é para aquele que busca o Senhor, tem algo que é para aquele que está na presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando o rei de Israel pega a carta que lê, que o rei da Síria diz assim, eu vou enviar na mão o meu servo para você restaurar ele da lepra. A Bíblia diz que o rei de Israel se apavorou, falou, ele quer guerra, ele está querendo guerra, ele acha que eu não estou no lugar de Deus para matar, para verificar alguém da lepra, para restaurar alguém da sua lepra. Mas a Bíblia diz que a história chega à casa de Eliseu, e Eliseu diz, deixa vir, manda vir, e verás que há profeta em Israel. Manda vir, porque Deus tem um milagre para fazer na vida dele. Louvado seja Deus. Quando nós lemos lá no capítulo 11,